Aos 23 anos, eu buscava ajuda numa ONG para adolescentes com depressão e com sofrimento. E não era falta de terapia e nem falta de dinheiro, porque eu trabalhava e fazia terapia na época, tá? Mas é que o meu sofrimento estava tão grande que eu não estava mais aguentando sozinha. Na verdade, eu não estava sozinha, era eu e minha namorada. Eu estava um pouco, tava sem família ali naquela época, eu tava perdendo um pouco o meu chão, tá? E, enfim, fui atrás da ONG e isso foi uma das quedas da minha vida. Depois daquilo ali, gente, eu desabei mais algumas vezes, tá? E... Mas o que eu quero dizer aqui, o que eu quero trazer, tá? Que não é só sobre, nossa, como você é forte, parabéns, teve uma crise e você subiu, mas é mais sobre outra coisa, tá? Que tem pessoas que quando chega uma crise, você desaba, quando chega um desabamento, você cai, você, nossa, só piora. Ou quando chega uma crise ou um desabamento, que você acha um degrau e você sobe. E de novo, eu não sou a fortuna, a pessoa que, nossa, manda a crise aqui que eu subo. Porque eu já fui as duas pessoas. Eu já fui a pessoa que passava uma crise e me desabava, e também a pessoa que, a partir de uma crise ou de um momento de grande reviravolta, sobe, tá? E hoje eu sei a diferença desses dois momentos, e não é questão de força de vontade, tá? Ai, tenha força de vontade, tenha garra, sabe? Seja guerreira. Não, não é sobre isso, tá? É mais sobre você entender o que você está passando ali, o que você precisa nomear. Vou contar para vocês aqui algumas das 4 vezes que minha vida desabou, e inclusive essa da ONG é uma que quase ninguém sabe, esse momento ali a partir dos meus 23 anos. Mas antes eu queria perguntar, por que algumas pessoas, em momentos de crise, algumas pessoas caem e só pioram, e outras pessoas levantam, melhoram? Mas voltando aqui para as crises, né, da minha vida. Teve essa questão aí da ONG aos 23 anos, uma crise fortíssima de identidade e de depressão. Teve também a questão do meu corpo. Pensa que eu era considerada uma das pessoas mais bonitas da escola, sabe assim? E aí me vê num momento que eu não conseguia nem me olhar no espelho de tão insuportável que era minha imagem para mim. Pesando 30 quilos a mais do que eu tenho hoje, sedentária, preguiçosa, enfim. Também teve meu divórcio, isso daí foi pauleira, crise braba, e também a demissão do emprego dos sonhos que eu tinha. Enfim, tá aí, gente, alguma das quedas e desabamentos que eu tive na minha vida. E o que, bom, e o que que isso me trouxe, tá? É que, até falando essa questão da ONG, a questão da ONG, eu tinha 23 anos. E eu tava, como eu comentei, né? Eu tava sem família, tal. Essa questão da ONG me trouxe muito uma questão de identidade. Por quê? Eu tava passando aquela viradinha de ser uma meio que adulta, adolescente. Eu tava sem família, não tinha ninguém, eu tinha minha namorada, né? Como eu comentei com vocês. Eu tava precisando revisar e deixar pra trás algumas coisas. Deixar pra trás histórias do passado, deixar uma Karine pra trás, sabe? Desapegar e começar ali a analisar o que eu tinha pro momento. E assim, a ONG, gente, me ajudou muito, porque eu saía, eu vi outras pessoas, e é lógico, gente, que ali eu tava fazendo terapia também, né? Não posso descartar. Mas eu comecei a ver novas possibilidades. Aquela crise ali naquele momento, gente, me ajudou a nomear, a entender que eu precisava deixar algumas coisas para trás, para renascer. Então, naquele momento ali, ao invés de eu cair e desabar, pô, eu tô sozinha, eu não tenho ninguém, arararara. Na real, eu me autorizei a ser mais, a mudar de vida, a encarar aquilo que eu tinha ali e me permitir, me autorizar a ser eu de verdade, tá? Enfim, é isso. E se você tiver numa queda agora, segura aí que eu vou trazer uma pergunta que pode te ajudar a fazer esse momento que você está passando um degrau e não uma queda definitiva ou uma queda para só lascar com a sua vida, tá? É isso, assim, não é sobre você virar guerreira, não é sobre a força de vontade, é muito sobre entender. Aí vem a pergunta, né?
O que esse momento tá me obrigando a nomear? O que esse momento tá trazendo para minha vida agora? O que que eu quero olhar? Para onde eu quero ver? O que que eu quero nomear na minha vida? Eu quero mudar, eu quero ser uma nova pessoa, entende? Começa a trazer essa pergunta. O que isso tá. Ao invés de você se colocar assim, ai, por que isso comigo? Por que isso comigo? Sabe aquela coisa assim, por que você não vira? Por que isso comigo? Boa! O que que eu preciso nomear? O que que eu preciso enxergar aqui? Entende? Ao invés de ficar naquela coisa, ai, porque só eu não tenho família. Ai, tô me separando depois de 8 anos, por que comigo? Por que que as coisas comigo? Opa, o que isso tá me obrigando a nomear? Quem é essa pessoa que eu quero tornar? O que que eu tô deixando pra trás, sabe? Assim, mais essa coisa de uma crise não é um castigo. Tira essa mentalidade de que crise ou desabamento é um castigo. E se isso for a vida te empurrando para um próximo momento, para um próximo degrau, que às vezes para você viver coisas que você nem imagina, que você está tão apegado ao que você era, né, essa coisa, e se essa crise não quiser te empurrar para algo muito melhor do que você não pode imaginar? Enfim, é isso, pessoal. Agora também me conta se você vai se perguntar ou se você está nesse momento, que tipo de reflexão isso está trazendo para você. Ou me conta também se você já passou por alguma crise e essa crise te virou um degrau de subida, ou se a maioria das crises que você passou está te levando para baixo. Quero entender aqui o que está pegando. E, enfim, eu quero começar a trazer aqui no canal, como eu comentei já algumas vezes, sobre essas viradas da minha vida, e eu quero trazer no próximo vídeo sobre essa virada que eu comentei do meu corpo. Eu pesava 30 quilos, 36 quilos a mais do que eu peso hoje. E hoje eu sou uma pessoa com corpo ativo, hoje eu corro, hoje eu já corri até 14 quilômetros. Pensa, de uma pessoa com 30 quilos a mais, sedentária. E é isso, eu tô pensando em trazer isso no próximo vídeo, tá? E caso você esteja gostando de acompanhar meus relatos, essas minhas viradas, esses meus questionamentos, comenta aqui, me segue, e vamos junto nessa. Beijo!